Selva, chamada de vídeo e consulta ao site de leilão. As provas que ligam Bolsonaro à venda das joias. Segundo a PF, ex-presidente vem negar qualquer irregularidade. Outras 11 pessoas foram indiciadas no inquérito no relatório final da investigação sobre a venda das joias recebidas pela presidência. A Polícia Federal, PF, lista uma série de provas para ligar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro ao desvio dos objetos. O relatório foi tornado público nesta segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. O ex-presidente ainda não se manifestou sobre o relatório divulgado, mas ele vem negando qualquer irregularidade. Bolsonaro e as joias, da Arábia Saudita aos Estados Unidos. Entenda o roteiro e a cronologia da negociação dos relógios. Veja ainda. Pai de Cid relata à PF que Bolsonaro recebeu $68 mil em espécie de forma fracionada. Bolsonaro e outras 11 pessoas foram indiciadas no inquérito pelos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em depoimento, o general da reserva Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, relatou ter entregue a Bolsonaro $68 mil que foram adquiridos com a venda de relógios recebidos pela presidência. Segundo Lorena Cid, os repasses a Bolsonaro foram feitos de forma fracionada. A PF ressaltou que a ação se dava com o objetivo de dificultar a detecção do retorno dos recursos ilícitos ao patrimônio do ex-presidente pelas autoridades brasileiras. Histórico de navegação de Bolsonaro. A PF acordou no histórico de navegação do celular de Bolsonaro que houve consulta na página da empresa responsável pelo leilão do kit de joias Ouro Rosé. Troca de mensagens. Selva, trocas de mensagens mostraram ainda que o ex-ajudante de ordens Mauro Cid invejou a Bolsonaro o link do leilão online deste kit. Em resposta, Bolsonaro escreveu Selva jargão militar para OK, tudo bem. A PF apontou a troca de mensagens como uma das evidências de que Bolsonaro poderia fazer o suposto esquema de venda de presentes do acervo presidencial. Troca de mensagens entre Jair Bolsonaro e Mauro Cid sobre leilão. Outro elemento denunciado pela polícia é uma fotografia do relógio Patek Philippe, outro item que, segundo a PF, foi desviado do acervo da presidência. Conforme a investigação, Mauro Cid invejou a Bolsonaro uma imagem com informações do relógio, como valor de mercado, em novembro de 2021. O tenente-coronel também invejou ao então presidente uma fotografia do certificado do objeto. Avião presidencial. A PF também ressaltou que o ex-presidente transportou o avião presidencial, sob alegação de viagem oficial, para enviar joias do acervo presidencial aos Estados Unidos. Conforme investigação, ainda em dezembro de 2022, o avião foi usado para retirar do país bens de alto valor. A polícia frisa que a investigação estabelece o mesmo modus operandi em relação aos 3 eventos. 2 dos itens desviados por meio do avião oficial foram 2 esculturas douradas em formato de um barco e de uma árvore. Segundo a PF, Mauro Cid, com a ajuda do seu pai, encaminhou os bens para vários estabelecimentos especializados nos Estados Unidos, para avaliação e tentativa de venda, afirma o relatório. No entanto, os bens não possuíam o valor patrimonial esperado pelos investigados, facto que frustrou a alienação das esculturas, informou a PF. Neste ponto, a polícia ressalta uma mensagem de Mauro Cid a Marcelo Câmara em março de 2023 explicando o motivo pelo qual Bolsonaro não pegou as esculturas quando se encontrou com seu pai, o general Cid, em Miami. Ele, Bolsonaro, não pegou porque não valia nada, disse o ex-ajudante de ordens do ex-presidente. A PF também destaca que o advogado Frederic Vasseur fez uma chamada de vídeo para o ex-presidente Jair Bolsonaro logo após ele falar sobre a entrega do relógio Rolex ao tenente-coronel Mauro Cid. Segundo a PF, Vasseur foi designado por Bolsonaro para recuperar o objeto em março de 2023, quando veio à tona o suposto esquema do desvio de joias do acervo presidencial. A ligação teria ocorrido em 2 de abril de 2023, no dia em que a PF suspeitou que o item de luxo foi entregue por Vasseur a Cid na Sociedade Hípica Paulista, em São Paulo. O ex-presidente também conversou com Vasseur em diversos momentos sobre as joias. De acordo com o pesquisador, Vasseur disparou aos Estados Unidos entre os dias 13 e 29 de março com a missão de recuperar o relógio Rolex, que fez parte do kit ouro branco e foi dado pelas autoridades da Arábia Saudita. Cotação de passagem. No dia 13 de março, Bolsonaro chegou a encaminhar a Vasseur cotação de passagens aéreas saindo de Miami para Filadélfia para o dia seguinte. O advogado, segundo a PF, responderá nesse voo específico no dia 14 para recomprar o relógio.
Discussão sobre regras. Antes disso, no dia 7 de março, Bolsonaro invejou trechos de normativos que regulam a coleta de presentes pelo presidente. Você que é advogado aí, dá uma olhada nisso aí, nós sublinhamos aí pintamos de amarelo alguma coisa. Pelo que tudo indica, temos o direito de ficar com o material, dá uma olhada aí, disse o ex-chefe do executivo em áudio. A polícia também destaca que Wacel recebeu de Bolsonaro a cotação de passagens para os Estados Unidos. A Polícia Federal ainda obteve imagens de um encontro realizado entre Bolsonaro, Mauro Cid e Lorena Cid, na época presidente da Apex, em 20 de setembro de 2022, em Nova York. Naquela época, conforme depoimento da própria Lorena Cid, o então presidente recebeu dinheiro vivo proveniente da venda ilegal de joias nos Estados Unidos.